Opa, meu nome é Meg e eu acho que vocês sabem que eu também posto conteúdo cristão lá no TikTok. E um dos comentários que eu mais recebo lá são pessoas falando que queriam voltar para Jesus, mas não conseguem. Isso não é só um dos meus vídeos, mas eu acho que quase em todo vídeo cristão que eu vejo tem uma pessoa comentando algo assim. Isso realmente me preocupa. E um dia desses aqui no canal eu postei um vídeo falando sobre adultério espiritual e sobre servir a dois senhores. E eu acho que um dos principais motivos das pessoas não consigam voltar para Jesus é o adultério espiritual e coisas assim. Eu vejo milhares de vídeos no TikTok sobre como acabar uma frieza espiritual, mas nunca falam com detalhes sobre isso. Normalmente são coisas bem básicas, como leia a Bíblia e ore, mas quando as pessoas estão passando por friezas espirituais e adultérios espirituais, as únicas coisas que as pessoas querem fazer é fugir de Deus. Então, eu acho que para acabar com essa dúvida de muitos, eu vou fazer um vídeo explicando isso. Em primeiro lugar, tome conta do seu pecado. Vocês sabem que Deus se agrada muito do arrependimento e na palavra de Deus diz que no céu haverá mais festa por um arrependimento de um pecador do que por 100 justos que não precisam se arrepender. E as pessoas se perguntam por que Jesus ainda não voltou. E é claro que ele está esperando que muitos voltem para o seu caminho. E talvez um deles seja você. Porque Deus ele quer que todo mundo volte para o caminho dele e que ninguém pereça. Se você está em um pecado, ainda é tempo de se arrepender. Ah, mas Meg, eu não me sinto arrependido. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento, que leva à salvação, e não um remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Peça a Deus para se sentir arrependido, isso realmente ajuda. E quando você sentir a tristeza do arrependimento, você vai saber que o Espírito Santo trouxe aquela tristeza para que você pudesse se arrepender e isso vai ser um grande passo à frente. Em segundo lugar, não brinque com o pecado e corte o mal pela raiz. Uma frase do evangelista Charles Spurgeon diz: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. De fato, às vezes a gente brinca com o pecado ou fica curioso, como se a tentação fosse uma comida venenosa, mas ela é muito cheirosa e parece que ela tá muito gostosa. E a gente fica sentindo o cheiro dessa comida, porque o cheiro é bom, mas a gente sabe que tem veneno nessa comida. Mas ao invés de jogar no lixo, a gente fica sentindo o cheiro. A gente fica sentindo esse cheiro, mas por um acaso vai que a gente come desse veneno, mas se a gente cortar o mel pela raiz. Então a gente pode usar esse negócio da comida para nossa vida, que quando a tentação vir, ao invés de você ficar perto dela, ficar pensando se você deve cometer ou não, simplesmente acabe de uma vez, não pense duas vezes. Se algum tipo de pessoa faz você pecar, acabou a amizade e se afasta dessa pessoa, ou se você fala mais com essa pessoa online, simplesmente bloqueia. Bloqueado! Mas vocês perguntam assim: ah, mas se vierem me perguntar por que eu bloqueei ela? Você não é obrigado a dar de conta da sua vida para ninguém, somente a Deus, aquele que você deve obediência. Se o seu grupo de amigos na escola te influencia e é algo que eu realmente vejo bastante acontecer, se eles te fazem pecar, você se afasta deles. E se você pensa: ah, mas eu não consigo. Você já viu Jesus falando isso na Bíblia? Nem na cruz ele reclamou. E você consegue sim. A maneira que eu te digo é para você acabar de uma vez. Se você não tiver coragem, peça para Jesus para essas pessoas se afastarem. Eu já fiz isso num jogo desigual de relacionamento e acabou. Realmente eu não terminei. A outra pessoa que terminou comigo doeu? Sim. Se fosse eu que tivesse posto um fim nisso, teria sido bem melhor. Porém, a escolha é sua. Se você está determinado a amar Cristo de vez, tome a sua cruz. Porque ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria aqui. Em terceiro lugar, eu nem sei se é em terceiro lugar, né, porque eu já perdi até onde eu tô, mas esqueça as coisas da sua vida passada. Porque viver no passado pode ser extremamente ruim, porque você vai ficar lembrando dos pecados que você já arrependeu, das pessoas que te faziam pecar e de coisas que Deus te afastou, de pessoas que Deus te afastou que foram pro seu bem. Mas se você viver no passado, Deus não vai te dar novas coisas para você viver se você ficar no passado. Quando seus pensamentos de coisas erradas ou até você tá pecando nos mesmos pecados do passado ou pensamentos do passado que vêm te atormentar, acabe com eles de uma vez e vá orar. E se você acha que você é uma pessoa que pensa demais, assim como eu,
Eu acho que uma coisa que você tem que fazer é muito ler a Bíblia. Às vezes você pode fazer alguma coisa para te distrair. Por exemplo, você começar a malhar ou fazer alguma maquiagem. Ou você começar a cozinhar, fazer coisas, ler livros e principalmente, em primeiro lugar, ler a Bíblia e orar, que é o principal. Em quarto lugar, e talvez o mais importante, dê prioridade ao reino de Deus e busque o reino de Deus. Principalmente você não buscar só Deus na igreja. Obviamente que é muito bom você ir para a igreja para passar um pouco da sua frieza espiritual e você tentar voltar para Cristo, porque na igreja é onde a palavra é ministrada por pessoas que provavelmente sabem mais que a gente, Os pastores ou alguns irmãos que têm mais sabedoria da Bíblia do que nós, e lá onde a gente cultua a Deus. Porém, a gente não pode deixar para viver uma vida de santidade somente na igreja. Porque tem várias pessoas que na igreja elas podem ser consideradas santas, uma pessoa assim do coração de Deus, mas vai que várias pessoas que estão na igreja em casa são extremamente hipócritas, são maridos que batem nas mulheres e que ofendem as pessoas. A gente não pode deixar para ter uma vida de santidade somente na igreja, mas sim de dentro para fora. A gente tem que fazer o nosso devocional em casa e amar o próximo e ajudar os outros, porque o verdadeiro evangelho, em algum versículo vai aparecer aí, eu não estou me lembrando agora, mas está falando que o verdadeiro evangelho é em ajudar viúvas e pobres, acho que é algo assim. É ajudar as pessoas, então não deixe para viver o evangelho só dentro de você e não espalhar esse evangelho para fora, e também não deixe para ser uma pessoa hipócrita, porque isso realmente só vai acabar com você. Mas como não ser uma pessoa hipócrita? Bastante simples, leia a Bíblia. A maioria dos cristãos hipócritas que existem por aí é pelo simples fato que eles não leem a Bíblia. Galera, eu dei essas dicas aqui pra vocês, só que eu sou só um adolescente que tem um conhecimento da Bíblia normal, não sou uma teóloga nem algum tipo de líder espiritual. Então, acima de tudo também, eu devo falar pra vocês pedirem ajuda para seus pastores, porque eu nunca passei por uma frieza espiritual muito grande. Acho que foi coisa tipo 2 dias por causa de inconstância, sabe? Mas vocês devem pedir ajuda para os pastores ou para líder de jovens, coisas desse tipo. Eu espero que isso tenha edificado você e eu espero que você saiba que nunca é tarde para voltar, Enquanto Jesus não volta, não é tarde para voltar. Então, se você acha que você está muito distante e ele não te aceita mais, Deus com certeza vai te aceitar enquanto for o tempo. E eu espero que todos vocês voltem para Cristo. Eu espero ver vocês no céu também. Enfim, gente, obrigada por assistir até aqui. Jesus te abençoe e tchau.